Fala pessoal, hoje nós do canal Pregando Sem Púlpito vamos estar respondendo uma pergunta escrita, Valéria Souza. A pergunta dela foi a seguinte: o crente deve ter a certeza da salvação? O que precisa fazer para ter a certeza da salvação? Para que depois o crente vai estar na glória. Para responder essa pergunta, nós vamos ter como base 1 João, primeiro capítulo, do 5º versículo ao 10º. Roda a vinheta! Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver. Primeiro, antes de tudo, vou ler primeiro os versículos aqui e depois dar uma breve explicação. Vai 1 João, primeiro capítulo, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. No 5 aqui, diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não tem como a gente dizer que andamos em Deus e continuamos nas trevas. É impossível andar com Deus e ficar em trevas. Até porque quando se coloca uma luz no ambiente, quando liga uma luz no ambiente, ele fica claro. Ou seja, é impossível ter trevas junto. No verso 6, ele diz: se temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas afinal, o que é andar em trevas? É viver erroneamente, segundo a ignorância, o erro e as práticas contra a Escritura. No 7, diz: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se estamos na luz, temos comunhão com ele. O sangue de Jesus, como podemos ler em Efésios 1:7, Bruno vai ler aqui. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Como diz aqui, é só uma confirmação. Nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus foi derramado para a nossa remissão dos nossos pecados e nos purificar de todos os nossos pecados. Lê também Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossas consciências de obras mortas, para servir ao Deus vivo. 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos nós, sem exceção, somos pecadores e é impossível não termos pecado. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo a nós mesmos. E também, como segue adiante, no 10º, ele diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. A vida cristã é de arrependimento contínuo e mortificação dos nossos pecados e de nossa carne. E com a esperança do grande dia do Senhor Jesus, no qual os crentes serão completamente livres do pecado. Aqui no versículo 9, diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui o apóstolo João está instruindo os crentes no caminho do perdão contínuo dos seus pecados. Uma concordância bíblica é em Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A confissão é o reconhecimento do pecado e o dever do cristão, e também o meio de livramento da culpa. Deus é fiel à sua aliança e palavra, pela
qual prometeu aos que se arrependeram e creram e confessaram. Aqui no verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui está dizendo que se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A negação do nosso pecado não só nos engana, mas também desafia a veracidade de Deus. Deus deu o seu testemunho da contínua pecaminosidade do mundo, assim requerendo que nós, os cristãos, confessem os nossos pecados e deixem para alcançar a misericórdia. E sim, o crente deve ter essa salvação, confessando a Jesus Cristo, sendo firme e fiel até o fim. Sei que não é fácil. O mundo que a gente está hoje, em muitas situações, vem nos tentar tirar do caminho de Deus. Mas se formos firmes e fiel até o fim. E a segunda pergunta dela foi o seguinte: o que preciso fazer para ter a certeza da salvação e depois da morte vai estar na glória? Para responder essa pergunta, temos como base bíblica Marcos 16:16, que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queremos agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Também queremos agradecer os nossos canais parceiros, que são Flip e WhatsApp. Nós vamos deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado. Não